Estimados irmãos e irmãs, você também que nos acompanha pela TV Século XXI, as leituras de hoje, desta liturgia, do 33º domingo do tempo comum, tempo importante para amadurecermos a nossa fé, a nossa adesão a Jesus Cristo e ao seu reino. As leituras de hoje nos provocam a respeito do nosso último momento, o fim último de todos nós, que é diante de Deus. Aquele que teme o Senhor, aquele que busca a sua confiança em Deus, não deve se perder diante dos obstáculos, diante das dificuldades deste mundo, mas devem permanecer firmes na fé, firmes na confiança em Jesus Cristo. Por mais difícil que sejam as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, temos que confiar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na leitura que nós ouvimos hoje, no Evangelho de São Lucas, ele nos mostra que é importante, diante das dificuldades, permanecermos firmes. Jesus está a caminho de Jerusalém. E diante de tantos reinos, diante das sinagogas, todos observam os grandes templos. E Jesus diz: eis que chegará dia em que não sobrará pedra sobre pedra. Tudo na vida, tudo que nós temos, nós não devemos nos apegar. O grande templo, a grande igreja, somos todos nós. Como nos afirma a igreja, somos pedras vivas, somos pedras alicerçadas nos valores evangélicos, todos nós batizados. E ainda o convite é maior para permanecermos firmes em Jesus Cristo. E aí eles se espantam e perguntam: quando acontecerá isso? Muitas vezes nós também ouvimos tantas coisas, falar sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, e nos desesperamos. Muitas vezes nos perguntamos: quando será isso? E aí nos acomodamos, nos fechamos e temos medo. Mas aquele que teme a Deus, confia em Deus. Não deixa ser elevado, muitas vezes por ideologias, muitas vezes por esses falsos ídolos, falsas testemunhas, falsos profetas, que nós temos muitos nos dias de hoje. Muitas vezes começando de nós mesmos, quando nós não damos testemunho da nossa fé. E Jesus diz: vai acontecer tempestades, turbulências, dificuldades, mas o que deve prevalecer é a fé, é a nossa adesão em Jesus Cristo. Se deixarmos de ter fé, vamos nos perecer, vamos deixar ser contaminados por essas doutrinas e vamos ter medo. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo não têm o que temer. E Jesus mostra ainda para os seus discípulos, diante dessa caminhada, diante de tantas coisas, vamos encontrar dificuldades. Tem gente que quer encontrar a Deus, quer seguir Jesus Cristo, quer ficar longe de qualquer dificuldade. Não, nós não estamos isentos de dificuldades, mas nós compreendemos todas as coisas através da fé, através do nosso testemunho com a palavra de Deus, com a nossa vivência em comunidade. Na primeira leitura que nós ouvimos, o livro do profeta Malaquias. Malaquias é o profeta da esperança. Malaquias mostra que os justos, no último dia, vão brilhar com o sol. Como o sol? E a nossa fé, o sol é Jesus Cristo. É Ele o nosso Senhor. É Ele o sol que nos aquece, aquece o nosso coração, que aquece a nossa fé. É Jesus Cristo. Os ímpios vão se perder. O profeta diz: como palhas quando pega fogo. E olha, a palha pegando fogo se consome rápido. Mas aqueles que temem a Deus devem permanecer na fé, permanecer firmes na sua adesão com Jesus Cristo. Na segunda leitura, a carta aos Tessalonicenses, a segunda carta bonita.
A comunidade de Tessalônica, ela vive um conflito sobre o dia do Senhor. E muitos se acabam ficando acomodados, se acomodando com as coisas. E deixam que o mundo, as coisas passam. E mantêm fechados. E São Paulo manda uma exortação a essa comunidade, diz: quem não trabalha, quem não tiver um trabalho firme, não tem direito ao sustento. Hoje as pessoas querem ter trabalho, né, mas não tem. Né, muitas vezes hoje é diferente. Então a mesma coisa é com a nossa projeto, a nossa adesão em Jesus Cristo. Devemos absolutamente e sempre trabalharmos para o seu reino. E nada desse mundo pode nos distanciar de Jesus Cristo e do seu projeto que Ele fez a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, você também que nos acompanha pela TV, qual é a fé que nós temos? Será que é a fé que está alicerçada nos valores evangélicos ou a fé do mundo? Ou a fé que passa? A fé que não tem sustento com a palavra do Senhor? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.